Prezados irmãos, a paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos aqui fechando com chave de ouro este último trimestre de 2022, na 13ª lição, que fala sobre as 7 cartas do Apocalipse, os 7 tempos da igreja na terra. Nesta lição, do domingo próximo, dia 25, nós vamos estudar sobre o mover do Espírito Santo no meio das igrejas. E a nossa lição diária está registrado em João, no capítulo 16, e o verso 8, que diz: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Sabemos que a principal obra do Espírito Santo, após o Pentecostes, foi de convencer o homem do pecado. Sabemos que o pecado é a transgressão da lei, e o homem, ele está completamente corrompido, a sua própria natureza é má, uma herança maldita que recebeu dos pais lá no Jardim do Éden, em decorrência da sua desobediência a Deus. Então, essa transgressão diante de Deus, ela passou para toda a humanidade. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós sabemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, quando o Espírito Santo vier, diz aqui, quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecado traz todas as consequências maléficas para o ser humano. E o homem, ele está sempre insensível o seu relacionamento com Deus, o seu entendimento de salvação. Ele não compreende as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Então, a obra por excelência do Espírito Santo é de convencer o homem que ele é um pecador e que precisa de Deus, que necessita de Deus para a sua salvação. Sabemos que hoje o mundo e sempre o homem teve essa tendência do seu egocentrismo, a sua competência, né? A sua crença na sua própria força, na sua própria condição de se salvar. Isso é do homem ignorante que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a Deus. Mas quando o Espírito Santo convence o homem, ele se torna sensível à mensagem da palavra de Deus e ele entende, ele compreende que passa a ser dependente e necessita inteiramente de Deus, porque todas as suas forças, as suas condições, os seus esforços não são necessários, são insuficientes para alcançar a salvação. Vemos aqui o outro ponto, né? O Espírito Santo convencerá da justiça, porque a justiça está em Cristo Jesus. A justiça de Deus, ela é justamente a obra que Deus realizou na cruz do Calvário através de Cristo para nos justificar. Porque a justiça de Deus, ela compreende da sua lei, a sua palavra, que diz, né, que o salário do pecado é a morte. Então, para que a pessoa possa reaver a sua condição, ele tem de passar por um processo de arrependimento que vem pela fé e crer na justiça de Deus que se manifestou através de Cristo na cruz do Calvário. Então, o Espírito Santo é que convence, é que revela essa salvação através da justiça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Manifesta no Evangelho, conforme Paulo diz em Romanos, capítulo 1, verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Porque é no Evangelho, que é poder de Deus, que se revela essa justiça gloriosa de Deus. Então nós somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24.
né? E outro ponto importante que fala é do juízo. Sabemos que o pecado passou por um juízo de Deus. Quando Cristo ali morreu na cruz, ele consumou a obra. Então ele concretizou o juízo de Deus sobre o pecado na cruz do Calvário. E o juízo de Deus ele ocorre nesse mundo quando Deus se manifesta contra o erro, contra as injustiças. Então Deus está sempre realizando, operando com seu juízo. E o maior juízo será no porvir, quando então Deus fará juízo sobre a terra, para acabar com essa, para destruir todas as obras de Satanás, para resgatar o homem, para fazer justiça na terra. Deus vai então exterminar com tudo aquilo que é errado, que é o pecado, que é a maldade, que são todas as injustiças, e Deus vai fazer prevalecer a verdade num reino onde Cristo reinará realmente com justiça. Então, a justiça de Deus, o Espírito Santo convence que necessário se faz de haver justiça sobre a terra, tendo em vista que o justo padece e espera por esta justiça de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos, então, no domingo, estarmos participando de uma escola abençoada, quando eu creio que o Espírito do Senhor vai operar de uma forma poderosa no nosso meio, no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.